Olá, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de nosso curso Operação do Erro, como identificar e refutar seitas e heresias. Para quem não nos conhece, né, eu sou o evangelista Wilson, eu estou aqui com o seminarista Vinícius Koralensky, né, Vinícius? Isso aí, estamos aí, né? E hoje estamos aqui. Semana passada tivemos alguns problemas técnicos, não foi possível estar com os irmãos, mas hoje nós estamos aqui dispostos a servi-los, ensiná-los e também sermos abençoados por cada mensagem que os irmãos escreverem aqui para nós. Vinícius, quem já apontou aí e está conosco nesse nosso curso? Temos aqui o seu Winston, Heraldo Jovem, Maria Martins, a Vanusa, a Ruth Garcês, o Gutenberg Campos, Lúcia Benites, Regina Novaes, Marília Varela, Ronald Cruzius, Carla da Silva, Edna Silva, Milena Santana, o Felipe Lima está aqui, a Michele Rocha, o Adenilson e a Nadege, por enquanto são esses irmãos. Coisa boa, louvado seja o nosso Deus. E hoje, Vini, a gente está estreando uma ferramenta nova aqui, que o nosso diretor está executando. O seu comentário agora aparecerá aqui na live conosco. E quer coisa melhor do que essa participação também, né, Vini? Oh, legal, hein? As pessoas poderem participar, ver o seu nome ali, ver a sua foto. Meus irmãos, saibam que vocês são muito importantes para nós, tá? Ver a fotinha de vocês aqui, ver a contribuição de vocês, é uma alegria, né, Vini? É legal ver que os irmãos se importam e que os irmãos querem estar conosco, né? Muito legal. Irmãos, sem mais delongas, vamos rogar ao nosso Deus que abençoe este nosso momento aqui, e quero que o nosso seminarista Vinícius Koralensky nos dirija a Deus em oração, pedindo para que Deus abençoe, para que Deus fale ao nosso coração. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos deu a Tua palavra, Deus, e o Senhor nos ensina por meio dela, e nos ajuda a discernir, ó Deus, aquilo que é certo daquilo que é errado. Sim, Deus. Por isso nós pedimos, Pai, dá-nos entendimento, que o Teu Santo Espírito sempre nos ilumine, para que nós saibamos refutar heresias e permanecer com a verdade do Senhor. Amém. Abençoa o nosso estudo, abençoa o Lê que está à frente, Pai, que nós façamos tudo para a Tua honra e glória. A nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então vamos lá. Operação do erro, como identificar e refutar falsas doutrinas. E o nosso tema hoje, nesta segunda aula, é revelação extra-bíblica. Revelação extra-bíblica. Antes de nós entrar, você pode ver aí, né, o tema, nosso diretor projetará para vocês aí. Antes que nós entremos aqui abordando várias questões, que às vezes nós entramos na religião de outras pessoas, mas vale a pena destacar que nosso objetivo aqui, Vini, não é atacar a pessoa ou atacar um indivíduo. Nós queremos, em amor, expor a verdade da palavra de Deus e, em amor, mostrar o caminho correto. Né? Sim. Quando nós citarmos aqui, porventura citar você que é de outra religião, que não seja da igreja presbiteriana ou de uma igreja genuinamente bíblica e cristã, saiba que nós não estamos atacando você ou as pessoas que frequentam essas religiões ou fazem parte desse grupo, mas nós, em amor, queremos expor aquilo que nós cremos, aquilo que a palavra de Deus ensina, e combater ideias, sim, não pessoas. Exato. Tanto é que eu tenho amigos que são de outras religiões, são pessoas finíssimas, e que isso fique claro, tá bom? Se você por acaso quiser comentar, né, Vini? Se você por acaso quiser comentar aqui e expor a sua ideia que talvez não seja semelhante à nossa, faça isso, mas faça com todo respeito, ponderando, não generalizando. As pessoas às vezes generalizam.
e acham que um evento específico, com uma igreja específica, já acaba com todo o resto. Não deve ser assim. Faça sua pergunta sinceramente, ponderando, que nós poderemos aqui conversar sobre ideias. Se porventura você for ofensivo, teremos que retirar o seu comentário, mas seja muito bem-vindo, porque isso aqui é um espaço para nós vermos as dúvidas dos irmãos e daqueles que também chegam aqui conosco. Ok, entrando agora aqui na introdução da nossa aula, o que nós veremos hoje? O que eu quero que os irmãos saibam que nós estudaremos hoje? Primeiro, como Deus revela sua vontade? Hein, Vini? Como Deus ele revela a sua vontade? Por meio da Escritura, né? Da Escritura. Mas será que todas as pessoas pensam assim? Será que todas as pessoas que estão na igreja, que aprendem da palavra de Deus, elas pensam desta maneira? É algo que nós vamos meditar hoje e ver as provas bíblicas de onde, como, né? E de que maneira, assim, mais especificamente, Deus revela a sua vontade. Porque religião tem a ver com Deus revelar a sua vontade. Se as pessoas acham que é alguém específico que revela a vontade de Deus, ela vai procurar aquela pessoa. Se a pessoa acha que é a Escritura, ela vai procurar a Escritura. Mas nós explanaremos isso hoje e eu quero que os irmãos atentem a isso. Segunda coisa que nós veremos hoje. Há alguma revelação além da Bíblia? Não precisa responder, tá vindo? Só para a gente debater aqui. Há alguma revelação além da Bíblia? Será que uma pessoa pode se levantar no meio de nós e dizer assim: eu tive um sonho, e Deus falou isso para mim, e esta é a vontade de Deus? Será? Será que alguém pode dizer assim: um anjo me revelou algo, e eu quero revelar isso para a igreja? Será? Então, nós hoje, meus irmãos, também estabeleceremos este ponto aqui para vocês. Mais um ponto que nós abordaremos: como se proteger contra falsos ensinamentos, hein? A gente vai ver algo específico aqui, Vinícius, seminarista Vinícius, que nos norteará para se defender de falsos ensinamentos. Por exemplo, Vinícius, se alguém chega para você e fala assim: tenho algo para te ensinar, que Deus me revelou. Como que você vai se defender disso e julgar se isso é verdadeiro ou não? É algo também que nós veremos. E como identificar uma seita? Se conheceu alguém que ela é de uma outra religião, se diz cristã, porque assim, tem igrejas, entre aspas, que se dizem cristãs, que dizem que são irmãs, mas não são. E como que você vai identificar isso? Será que você precisa ficar fazendo várias perguntas específicas? Será que você precisa ir lá e ler o estatuto da igreja da pessoa? Nós vamos ponderar alguns pontos aqui, que vai ficar claro para você, e você entenderá como identificar uma seita e uma heresia que provenha de uma pessoa que você conhece, e enfim. Outro ponto que eu gostaria de destacar é o livro em que nós estamos baseando o nosso estudo. Parte desse estudo, não é todo esse estudo, é baseado neste livro aqui, Diretor, dá um close aqui para nós, Dá um close aqui, Conheça as marcas das seitas. Como que é o nome do autor aqui, Vini? Olha atrás aqui, Dave Brice. Dave Brice. Isso, Dave Brice, tá? É um livro da editora Fiel, ok? Parte desse estudo é baseado neste livro aqui. Então, se você quiser adquirir esse livro, infelizmente ele está esgotado, mas você pode adquirir algum sebo em algum lugar. Será que os nossos ouvintes merecem que nós sorteemos esse livro, Vini? Eu acho legal, hein?
Desde que eles acompanhem tem que curso, acompanhar, né? tem que colocar uma meta aqui, ó. Vamos fazer assim, ó. Se até o final desse curso aqui. Não pode faltar. É. Só em caso específico. Não, vamos fazer uma meta assim, Vini. Se até o final desse curso nós tivermos 100 espectadores simultâneos, nós sorteamos esse livro. E é um livro esgotado. Olha Tá? aí. É um livro esgotado esse livro aqui, você acha no sebo, boa meta, mas é hein? muito difícil. De todos os sebos que eu procurei, só achei em 2, e um eu comprei, e agora o outro tá lá, né? Sim. Vamos fazer esse desafio aqui então. Se nós tivermos 100 espectadores simultâneos, nós sorteamos este livro no final deste curso. Ok? Então agora entrando propriamente dito no nosso tema, a gente deu a introdução aqui, vimos alguns pontos. Mas, Vini, antes de nós entrarmos aqui no primeiro argumento aqui do nosso estudo, mais alguém chegou aí, mais alguém comentou? Sim, temos aqui mais pessoas que chegaram, né? Sim, apresente as pessoas para nós A aí. Luciana Domingues chegou também, Fábio Luz, a Kelly, o Ayrton, Alexandre Gil, Maura Sim. Machado, o Isaac Washington. Isaac Washington, presidente da nossa UMP aqui. Olha aí. A dona Dirce e o irmão presbítero agora, né? Vai ser empossado ainda, mas Márcio Custódio. Márcio Custódio, abraço, meu irmão, Deus abençoe. E o Anderson Pereira Silva também está aqui. Benção, meus irmãos, Deus abençoe muito a vida de vocês. Um abração também para minha mãe, Kelly, que nos acompanha aqui. Deus abençoe muito a vida da senhora, tá? Ok. Algo além da Bíblia. Algo além da Bíblia. O que acontece com as seitas? As seitas vão colocar algo além da Bíblia. Fique atento com isso. Aqui é uma das primeiras dicas. Sempre as seitas, elas vemos o que a Escritura diz sobre como tem Deus revelado a si mesmo, ou como Deus revela a sua. Verso 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém. Olha o que a Escritura diz, que anteriormente, antes, no Antigo Testamento, Deus falava aos crentes por meio dos profetas, certo? Ok? Deus falava antes porções pelos profetas que Deus escolhia. Nesses últimos dias, verso 2 diz, nesses últimos dias, que é quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, se iniciou os últimos dias, tá? É assim que nós cremos. Deus nos falou pelo Filho, por Jesus Cristo, que é o Filho de Deus Pai, segunda pessoa da Trindade. Então, toda a vontade de Deus, e a palavra de Deus diz, né, Vini, que o Verbo se fez carne, o próprio Deus se encarnou para revelar a sua vontade. Amém. Vamos pensar assim, ó. Sempre quando você queria falar comigo, você me enviava uma carta. Você enviava uma pessoa, né? Uma carta, vamos lá. E aí você, não, eu mesmo vou falar com o Wilson e eu vou revelar minha vontade para ele. A diferença de uma carta, de algo escrito, de você pessoalmente falando isso, é diferente. Com certeza. E Jesus pisando neste mundo, revelando a plena vontade de Deus, é diferente. E ele esclareceu, ele expôs, ele interpretou a maneira correta que nós devemos ler o Antigo Testamento, ele restaurou a verdadeira interpretação daquilo que os profetas falaram, né? Que as pessoas se perderam, os líderes religiosos daquele tempo perderam isso. E a palavra de Deus, portanto, é a revelação final, completa de Deus, que não pode ser substituída por qualquer outra revelação. Vou repetir. A palavra de Deus, portanto, é a revelação final e completa de Deus, que não pode ser substituída
por qualquer outra revelação. E sabe qual é a diferença de uma igreja verdadeiramente bíblica, de uma igreja séria, de uma verdadeira igreja? É que ela tem um compromisso sério com isso, né, Vini? Exatamente. Ela sabe disso. Ela sabe disso. Ela sabe. E não questiona. Que não pode substituir isso. Não questiona isso, né? E o que as seitas fazem em lugar disso, Vini? Elas não têm esse compromisso, né? Não tem esse compromisso, né? Elas sempre questionam e sempre ficam procurando algo além da Bíblia, né? Exato. Então, as seitas, meus irmãos, prestem atenção nisso. Elas não têm um compromisso de seguir somente a Bíblia, tá? Porquanto elas acreditam na doutrina herética de que existem outras supostas revelações. Eles afirmam que Deus ainda continua falando nos dias de hoje por outros meios. Olha, desde o tempo em que Deus deu as Escrituras, eles asseveram que ainda hoje Deus fala a parte da Bíblia. As seitas, elas não têm este compromisso. É por isso que eu disse, isso é algo além da Bíblia. Sabe o que é, Vini? O que acontece? As seitas, que você vai conversar com alguma seita, e você fala sobre a Bíblia, o que geralmente elas falam? É um livro muito bom. É a palavra, eles falam assim, ó, não, eu creio que tem a palavra de Deus aqui. Eles falam isso. Mas sabe qual que é a diferença deles para nós? É que as seitas, elas apenas respeitam a Bíblia. Tá? As seitas, elas apenas respeitam a Bíblia. Vini, fale para nós aí, qual que é a diferença, se há algum problema de uma pessoa dizer que respeita a Bíblia? Tem algum problema? Se for só isso, há um problema aí, porque eu vou dar um exemplo aqui, tá, irmãos, mas não é entrando em questões políticas nem nada. Eu sou obrigado pela lei a respeitar o meu presidente, porque ele é autoridade sobre mim, mesmo que eu não concorde com as práticas dele. Exato. Mas isso não significa que eu sigo o que ele diz. Em todos os momentos. Né? Eu sigo naquilo que ele está certo com base na lei. Olha só, meus irmãos. Mas eu tenho respeito por ele. Agora, se ele me diz algo para fazer que é contra a Bíblia, eu não sigo. Né? Então, alguém que respeita a Bíblia apenas, ela vê assim. Ela não vai se colocar como se a Bíblia fosse de fato a autoridade suprema da vida dela. Ela tem um apreço, ela tem uma consideração, mas em algumas matérias ela diz assim, não, aqui eu sigo pela minha vontade, e não pelo que a Bíblia diz. Então, as seitas, elas dizem que a Bíblia é apenas uma parte da revelação de Deus, tá? Não é a revelação completa. A maioria das seitas, como eu disse, respeitam a Bíblia. Muitas dessas seitas chegam mesmo a atribuir a inspiração divina à palavra de Deus. Eles dizem, não, eu creio que a Bíblia é inspirada por Deus. Porém, na melhor oportunidade, sabe o que eles fazem? Eles dizem assim, olha, a Bíblia é um livro bom, tal, mas tem uma outra coisa aqui que pode contribuir para a revelação. Ou outra coisa a mais que está no mesmo pé de igualdade que a palavra de Deus. E quando eles fazem isso, na verdade eles acabam cancelando a autoridade da Escritura. Olha só. Tá? Então, simplesmente respeitar a Bíblia, meus irmãos, não significa que crer que a Bíblia é a palavra de Deus, não significa que é uma igreja verdadeira, não significa que esse conjunto de pessoas não seja uma seita, pelo contrário, se eles apenas respeitam a Bíblia, então é uma evidência de que sim, é uma seita. Caminhamos aqui. Vamos pensar, meus irmãos, nessas igrejas que apenas respeitam a Bíblia. Quando eu falar igreja aqui referente à seita, sempre em aspas, tá? Como que isso funciona na prática?
Vamos pensar assim, se essas igrejas que não respeitam, que só apenas respeitam a palavra de Deus. Primeiro, o que eles terão, Vini? Eles terão líderes divinamente inspirados. Essas seitas, elas têm líderes divinamente inspirados. Algumas vezes, essas revelações extras bíblicas vêm por intermédio de um líder, que para eles ali foi levantado, foi inspirado, e algumas vezes esse líder, seminarista Vinícius, chega a ser colocado como Deus. Olha só. Então, na prática, quando as pessoas não respeitam a Bíblia, eles levantam pessoas divinamente inspiradas e colocam até mesmo no extremo, no lugar de Deus. No próximo slide aí que vocês verão, eu vou até pedir para o seminarista Vinícius ler o próximo slide. Eu lerei aqui parte da confissão de algumas seitas, tá? E aí eu quero que vocês identifiquem essa seita, tá? Eu vou pedir também para o nosso diretor que assim que o Vinícius começar a ler, que coloque o slide, mas não coloque a referência, tá? Coloque só a parte que o Vinícius estiver lendo, só para ver se os irmãos vão identificar qual seita é. E se você, na hora que você identificar, à medida que vocês forem identificando, escrevam aqui, tá? Para ver se vocês estão afiados para identificar uma seita. Vini, lê para nós aí, por favor. Pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a Igreja, possui na Igreja poder pleno, supremo e universal, e ele pode exercer sempre livremente este poder. Olha só, não coloca a citação, editor. Alguém aí, só pela leitura que o seminarista Vinícius fez, consegue identificar qual é esta seita? Se você colocou aí Igreja Católica Apostólica Romana, você acertou. Porque essa citação aí é do Catecismo da Igreja Católica Romana. Colégio Episcopal e seu chefe, o Papa, parágrafo 882. Olha a posição que eles colocaram o Papa, Vini. Vigário de Cristo. Nossa. Substituto de Cristo. Então, vejam, um líder divinamente inspirado. E qual que é o poder que ele exerce aí, Vini, segundo o Catecismo da Igreja Católica Romana? Poder pleno, supremo e universal, né? E sobre a Igreja, né? Pleno, supremo e universal. Né? Então, colocaram ele no lugar do próprio Deus. Mas ainda diz mais o Catecismo da Igreja Católica Romana. Leia para nós, Vini. Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. O exercício deste carisma pode assumir várias modalidades. Olha só. Olha aí, ó. Infalibilidade. Cristo dotou, né? Ele está dizendo que Jesus deu para eles a infalibilidade em matéria de fé e costumes. Tudo que os pastores lá deles, né, da Igreja Católica, que são os padres, falarem em matéria de fé e costumes, são inspirados. Não erram. Olha só. Então, eles respeitam a Bíblia, né, Vini? Mas Sim. não levam isso a sério, porque Não. se tem que escrever mais coisas. Mas continua, Vini, tem mais um aí. Tem mais um, né? Diz assim: goza desta infalibilidade o pontífice romano, chefe do colégio dos bispos, por força de seu cargo, quando na qualidade de pastor e doutor supremo de todos os fiéis, e encarregado de confirmar seus irmãos na fé, proclama, por um ato definitivo, um ponto de doutrina que concerne à fé ou aos costumes. Olha só. Então, você vê aí que o pontífice romano, uma referência ao Papa, para eles, segundo a Igreja Católica Romana, é o chefe dos bispos. Qual que é o ponto aí que mais pega, Vini, nessa declaração deles aí? Goza do quê?
Infalibilidade, né? Infalibilidade. É. E aí eles tentam até corrigir, dizendo assim, nem tudo que o Papa fala é, como diz? É infalível, porque quando ele fala fora do seu posto de chefe da igreja, ele está falando como uma pessoa qualquer, mas quando ele fala como mestre e professor, ou que ensina uma doutrina, ele não erra. Mas vejamos aqui algumas afirmações que, logicamente, segundo a Escritura, estão erradas. Por exemplo, o Papa Pio IX, em 1854, declarou a Imaculada Conceição de Maria. Tá? O Papa Pio também, 12º, 1950, declarou a Assunção de Maria. Ó. Ô, Lê, rápido, sabe o que é interessante nessa afirmação? Justamente isso que você está lendo é o que está dizendo aqui, né? Que eles têm o poder de criar uma doutrina. Olha só. Então, quando ele cria uma doutrina, está dizendo aqui, então ele é infalível nisso, e a igreja tem que aceitar. Por exemplo, a Assunção de Maria. Não é bíblico, mas se ele criou essa doutrina, então eles aceitam, né? Sim, sim. Então, percebem, meus irmãos, que eles apenas respeitam a palavra, mas não têm ela como suficiente? Tá? Exato. Inclina só um pouquinho o seu microfone, Vini, para pegar bem quando você falar. Então, eles apenas respeitam a palavra, mas não tem. Então, precisa que o Papa fale outras doutrinas e corrija isso, aquilo. Quer outra coisa ainda pior? Tá? Papa João Paulo II afirmou que as pessoas de outras religiões podem ser salvas sem fé em Cristo. Nossa, essa foi... Né? Tem a citação aqui também, você pode pesquisar, isso aí é documento público. Segundo ele, não que as pessoas pudessem ser, segundo ele, eu quero dizer, as pessoas poderiam ser salvas, né, seguindo o nível de iluminação que elas receberam, sem ouvirem de Jesus. Então, meus irmãos, olha o erro gravíssimo disso, de você não ter a Bíblia como suficiente. Ok? E tem muitas pessoas que acham que a Igreja Católica Romana é uma irmã na fé. Mas vejam que não. Eles seguem outra autoridade, a autoridade papal, que fala muitas coisas erradas, que não estão de acordo com a palavra de Deus. Vejamos mais uma seita aqui. Vai lá, Vini, lê para nós. De novo, diretor, não coloca aí para a gente, tá, a citação, só para ver se os irmãos acertam aqui. Vai lá, Vini. Antes de ler rapidinho, Lê, só queria fazer um comentário aqui. Legal, pode fazer. Eu vou falar uma frase e aí eu vou explicar, tá, para os irmãos. Eles erram tanto, a Igreja Católica erra tanto, que eles pensam que Deus inspirou homens. Mas Deus nunca inspirou homens, Deus inspirou a escrita desses homens. Olha tá? só, rapaz. Então, quando eles alegam assim que Deus inspira homens, eles estão dando um erro duplo aí. Eles querem copiar os apóstolos, mas Deus não inspirou apóstolos. Tanto é que a Bíblia mostra que Paulo já repreendeu Pedro, porque ele pecou na controvérsia dos gentios lá. Olha só. Então Deus inspira a sua palavra. Então o erro deles é tão crasso, né? Que eles não se atentam nem a isso. Muito bem colocado, né? Vinícius. Muito bem colocado. Legal. Muito bom o seu comentário. Gostei. Vai lá, próxima vamos lá. Seita para nós aí. Diz assim: as Escrituras revelam que um dos dons do Espírito Santo é a profecia. Esse dom é uma característica da igreja remanescente e nós cremos que ele foi manifestado no ministério de Ellen White. Ellen White, que é o Ellen G. White, né? Qual será que é essa seita? Será que você sabe? Será que você que está nos ouvindo? Enquanto o pessoal tenta acertar aí, Vini, vê se mais alguém chegou aí, vê se mais alguém comentou alguma coisa. Eu acho que chegou mais gente, sim. Vamos ver aqui. O
Clóvis chegou aqui, eu não sei se... o Clóvis chegou dando boa noite aqui, então ele entrou agora. A Cícera Maria, o Nelson Shima está aqui também, né? E aí aqui os irmãos já colocaram aqui, adventistas. Os irmãos acertaram, hein? Acertaram. Muito legal. Boa, os irmãos estão afiados, assim que eu gosto. Muito legal. E essas informações aqui vocês podem entrar no site lá da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é um site bem elaborado, um site muito bonito, inclusive. Parabéns aí pela construção do site para eles, né? E logo na abertura do site, Vinícius, sabe o que eu achei lá? Na abertura do site estava escrito assim, ó: reconhecemos a Bíblia como palavra de Deus. Na abertura do site, tá assim. Tá assim. Mas aí você vai no manual da Igreja Adventista, Crença Fundamental 18, e eles fazem essa afirmação, de que esta mulher, Ellen G. White, foi inspirada por Deus, e os escritos dela e a palavra de Deus estão em pé de igualdade. Tá vendo? Olha, percebam, irmãos, a consequência de você não acreditar que a palavra de Deus é suficiente, ou de você simplesmente respeitar a palavra de Deus, tá? E tem muito irmão, Vini, que tem acompanhado aí um arqueólogo famoso, achando que tudo que ele diz está certo. Né? Sim. Vou nem citar o nome dele. Ele realmente é um cara estudado, né? É um doutor, merece todo o respeito. Mas em matéria de teologia, meus irmãos, o que eles acreditam não tem a ver conosco. E aqui eu citei uma coisa simples. No decorrer do nosso curso, eu mostrarei aos irmãos coisas ainda mais graves. Nós mostraremos, se assim Deus permitir, né? Pontos ainda mais graves que a Igreja Adventista acredita que vão de encontro ao que nós acreditamos, né? Então, essa é uma consequência. Vamos ver mais uma aceita aí, Vini? Vamos ver se os irmãos vão acertar agora, de novo, né? Os irmãos foram muito bem. Diz assim, ó. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensinou: pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias respeitam a Bíblia como uma dessas testemunhas e o livro de Mórmon como outra testemunha de Jesus Cristo. Assim como a Bíblia, o livro de Mórmon é um registro divinamente inspirado, compilado por profetas antigos. Ele contém a palavra de Deus a seus filhos nas Américas. Você pode receber inspiração, entendimento e orientação esclarecedoras ao ler os 2 livros de Escrituras juntos. Alguém aí que está afiado, já sacaram, já colocaram aqui os Mormons, né? O texto está bem claro. Essa informação eu retirei do próprio site deles, vocês podem entrar lá e ver as informações, tá? No site dos Mormons. E olha a sutileza. Consegue perceber, Vini, a sutileza deles? Que eles dizem? Sim. Que respeitam a Bíblia. Tá vendo? Mais uma vez o termo aparecendo aí. Vocês estão vendo, os irmãos? Eu não estou atacando ninguém, tá? Eu não estou falando que todo mundo da igreja Mormon são más pessoas. Não, pelo contrário. Eu estou atacando as ideias que eles creem, né? Com todo respeito, em amor, querendo apontar para eles. E o fundador dessa seita, Joseph Smith, ele diz que um anjo chamado Moroni revelou para ele onde estavam os escritos do livro do Mórmon, né? Ele traduziu esse livro e colocou ele em pé de igualdade à palavra de Deus. Várias seitas, né, surgem assim, tá? Se eu não me engano, Vini, você que é um cara mais informado do que eu, o islamismo também foi assim, né? Com o profeta Maomé. Se eu não me engano, acho que o anjo Gabriel revelou para ele que o que as pessoas estavam vivendo estava tudo errado, o que a Bíblia estava falando estava errado, e que agora, a partir daquele momento, ele aprenderia o que é verdadeiramente certo. Então, desprezando o que a palavra de Deus diz, desprezando a palavra de Deus como suficiente.
Tem mais um slide aí, Vini, Tem. né? Que, só para mostrar para os irmãos também, com relação à igreja dos Mormons. Sim. Lê para nós aí. Diz aqui que o livro de Mórmon e a Bíblia são a palavra de Deus. Né? Tá vendo? E ainda diz assim: explore livros sagrados de escrituras que podem aproximá-lo de Jesus Cristo. Então parece atrativo, parece que é bom, né? Parece que faz sentido, fala de Jesus, e geralmente os sites dessas seitas são fabulosos, muito Sim. bem elaborados, muito bem estruturados, mas o seu conteúdo está errado. Exato. Vini, agora eu vou citar aí, você vai ler para nós, esse aqui, eu vou te dar um tempinho para ver se os irmãos conseguem acertar essa próxima seita aqui. Porque ela é muito sutil mesmo. E muitas pessoas não prestam atenção nisso e desconsideram isso. Uhum. Eu vou citar aqui o estatuto dessa igreja e eu vou pedir para você ler para nós, Vini, por favor. Certo. Diz assim: nós cremos na inteira Bíblia Sagrada. E Espera aí, nós cremos na inteira Bíblia Sagrada. Sim. Até aqui tudo bem. Tudo bem. Beleza, continua. E aceitamo-la como contendo a infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Olha só. Olha só. Olha só. Não revela ainda não, diretor. Vamos ver se o pessoal aí, eles vão sacar de qual igreja é esse estatuto. Não vale pôr na internet, tá? Não vale. Pensa aí. Primeiro, tenta pensar qual é o erro nessa afirmação deles. Qual é o erro dessa afirmação deles e por que eles são considerados uma seita? No que eles escorregam nesta afirmação deles? Enquanto o pessoal pensa lá, Vini, vê aí se alguém comentou alguma coisa, se alguém contribuiu, e o nosso diretor colocará o comentário das pessoas para a gente ver as pessoas interagindo conosco. A nossa irmã Luciana Domingues, ela fez um comentário aqui. Ela disse assim, olha, interessante isso aqui, ó. Eu escutei um líder religioso que falou assim: para que fazer teologia? Olha. Para saber que Deus é Deus, né? Acho que ela é uma afirmação aqui. É uma afirmação, colocou, uma afirmação, isso. Fazendo que as pessoas, então ele estava fazendo com que as pessoas não se interessassem em estudar nem se aprofundar nas escrituras, né? Rapaz, Vini, Rapaz, que conselho você daria para nossa irmã aí? Minha irmã, devore as escrituras. Olha, como você pode conhecer algo ou alguém com quem você não se relaciona, né? Por isso que a gente fala que o casamento é a união mais de maior conhecimento entre duas pessoas nesta terra, porque aqueles dois se conhecem. Verdade, eles sabem dos gostos um do outro. Sim. Eles sabem como não chatear um ao outro. Eles sabem como surpreender as vontades. Agora, como você quer conhecer a Deus? Você não lê o que Ele escreveu para você. É verdade. Como você diz que ama alguém que você não conhece, Não né? conhece, exato. É uma hipocrisia. Então, esse líder, ele é tudo, menos um líder religioso verdadeiro. Ou do tipo assim, ó, faz de conta que o amor da sua vida escreveu uma carta para você. E você não lê aquela carta. Como que você acha que o amor da sua vida vai se sentir? Interessante isso daí, né? Deus escreveu a Bíblia para nós. Ele é o nosso amor maior. O amor da nossa vida. E sabe o que é mais interessante nisso, Lê? É que nós queremos usar o nome dele. Uhum. Né? Mesmo sem ter compromisso com ele. Né? Então é Sim. uma usurpação. Uhum. Né? Então ele escreve uma carta, né, pegando essa analogia que você falou, e aí nós, além de desprezarmos a Deus, nós ainda queremos usar o nome dele. Sim. Então isso é muito sério, né? Sim, sim. Parabéns aqui para a irmã Vanusa Santos. Ela acertou, viu? Olha aí. CCB, Congregação Cristã no Brasil, no Estatuto da CCB, no artigo 21, parágrafo 1º. Qual que é o erro aqui, meus irmãos? O erro é dizer que aceita a Bíblia como contendo a palavra de Deus. A afirmação correta é: a Bíblia é
a palavra de Deus, e não ela contém a palavra de Deus. Porque se você diz que a Bíblia contém a palavra de Deus, você está dizendo que pode existir coisas ali que não é a palavra de Deus. Exato. Né? Exato. A teologia reformada enfatiza que a Bíblia não apenas contém a palavra de Deus, mas que é a palavra, a própria palavra de Deus em sua totalidade. Vini, explica aí para os nossos irmãos o que significa dizer que a Bíblia ela é inspiração de Deus plenária e verbal, total, verbal e plenária. O que isso quer dizer, Vini? Quer dizer que não há parte na Escritura que não seja inspirada. Ela como um todo, ela é inspirada, inclusive as palavras, as frases, a construção dos termos, tá? As vírgulas, tudo isso foi inspirado por Deus, de forma que Ele dirigiu isso para sair como Ele queria, né? Então, por isso é importante a ordem das palavras na Bíblia, Com né? certeza. Então, você quer dizer que cada palavra é inspirada na palavra de Deus? Cada palavra é inspirada. Até genealogia? Até genealogia. E pode ter certeza que tem lição lá para você. Tem. Eu tava lendo a palavra com a minha mãe esses dias, e aí, por erro meu, né, eu pulei alguma genealogia, mas depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas a genealogia também é palavra de Deus, não vamos ler. Aí eu voltei com a minha mãe para ler, e tiramos lições dali. Legal, né? Então, cada palavra, cada letra ali é inspirada por Deus, tá? Então, dizer que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus sugere que partes dela podem não ser divinas ou que há erros humanos misturados, o que contraria a doutrina da inspiração plenária e verbal das Escrituras. E isso, meus irmãos, vocês podem comprovar no próprio estatuto da CCB, você pode entrar no site deles, está lá, tá? O artigo 21, parágrafo 1º. Você pode também conversar com alguma pessoa. Eu tenho amigos que são da CCB, eu os respeito, né? Não creem em tudo que eles creem, mas eles dizem que você não pode, eles falam assim, você não pode ler a Bíblia. Eles falavam? Eles falam, porque a Bíblia é um livro que tem erros. Olha. E a Bíblia é um livro escrito por homens. E eles dizem. E a letra mata. O estudo mata. Tudo que você estuda demais é sabedoria do homem. A sabedoria de Deus é revelada pelo Espírito Santo, eles dizem. E você recebe essa revelação de Deus. Olha o perigo que isso acontece. Se a Bíblia apenas contém a palavra de Deus, isso abre espaço para que outras fontes de revelação de Deus, isso abre espaço para outras fontes da revelação de Deus, como tradições, experiência das pessoas e muitas outras coisas. Que essas coisas sejam colocadas no mesmo nível da palavra de Deus. Tá? O que nós, como reformados e cristãos verdadeiros, cremos que a Bíblia é suficiente para tudo. Só a Escritura, somente a Escritura, tá? Ok, até mesmo quando você vai estudar o início da fundação da CCB, depois procura pra gente aí, Vini, o nome do fundador, Luiz alguma coisa. Você já vê nele um anseio e uma busca por revelações extra-bíblicas, tá? Fora da Bíblia. Como que é o nome dele, Vini? Luigi Francesco. Francescon, não é? Alguma coisa assim? Francescon, é. Isso. Era italiano, né? Italiano. E aqui está, meus irmãos, o perigo de muitas igrejas neopentecostais. E algumas pentecostais, não todas. Existem igrejas pentecostais que são sérias, que são nossas irmãs. Mas igrejas neopentecostais, como Universal do Reino de Deus e outras igrejas, elas vão dizer o que a nossa irmã Luciana disse aqui. Você não pode estudar a Bíblia. Elas vão dizer isso, Vini. Porque elas querem te manipular. Elas vão dizer assim que o que Deus revelou para ela é a única verdade. E se você discordar com ela, segundo a Escritura, segundo a Bíblia, você está desafiando a autoridade que Deus colocou na sua vida.
né? Então, eles fazem isso com uma manopla para escravizar as pessoas mesmo, né? E se a Bíblia não é suficiente, eles vão usar de tudo, Vini, para manipular as pessoas. Sim. De tudo. Porque assim, ó, como que eu vou julgar, Vini, se aquilo que Deus revelou para você, Deus revelou mesmo, ou se é coisa da sua cabeça? Não tem como. Não tem como. Então, as pessoas ficam escravizadas. Qual que é a nossa diferença? A nossa diferença, irmãos, é o seguinte, é que nós, se um irmão chegar, né, com toda a humildade, com o coração aberto e falar assim, seminarista, ou evangelista, você falou assim, assim, assado, mas olha o que a palavra de Deus diz, você equivocou, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Nós vamos agradecer. Exatamente. Porque a palavra de Deus diz, corrige o sábio e ele te amará. Exato. Não corrija o tolo, porque ele te odiará. Então, se você fala segundo a palavra de Deus, nós ouvimos vocês, tá? Mais alguém falou alguma coisa aí, Vini? Vamos ver aqui. O Sr. Winston comentou aqui dos testemunhas de Jeová, né? Os TJs, que não tem Jesus como Filho de Deus, né? Exato, muito bem colocado, irmão Winston. Muito bem colocado. Eu não os coloquei aqui, mas realmente eles também apenas respeitam a palavra de Deus. Mas eles têm outras revelações deles lá, né? Eu até esqueci o nome do outro escrito que eles seguem. Coloca pra gente aí, Vini, depois tem um outro livro que eles seguem também. Deixa eu ver aqui, enquanto você pesquisa aí. A irmã Luciana também comentou assim, olha, muitas pessoas estão enganadas nesse pensamento. A Bíblia mata, né? Que as pessoas dizem, a Bíblia mata, né? Realmente. Se a Bíblia matar você, o seu velho homem, então tá certo. Cadê? O Márcio Custódio disse assim, ó, o Franciscon foi diácono na igreja presbiteriana italiana. Isso mesmo, meu irmão, é verdade, isso é verdade mesmo. Ele saiu da igreja presbiteriana e depois foi para os Estados Unidos, alguma coisa assim. Não, ou dos Estados Unidos ele era da igreja presbiteriana e daí ele discordava da liderança dele lá e disse que um anjo revelou para ele novas revelações. A irmã Ruth Garcês disse assim, a afirmação diz que a Bíblia contém a palavra de Deus e não que a Bíblia é. Isso mesmo, irmã, isso mesmo, eu só vi o seu comentário agora, a irmã acertou, tá? A irmã acertou. Excelente, irmã Ruth, parabéns. Achou aí, Vini? Qual que é? Não achei não aqui. Depois eu vou dar uma pesquisada aí eu falo. Mas, Vini, ainda falando da CCB, tem um historiador chamado Emile Leonardi, ele escreveu esse livro aqui, ó, O Iluminismo num Protestantismo de Constituição Recente. É um livro muito bom, se você quiser ler e conhecer a história de cada igreja no Brasil, como que se desenvolveu, como que as igrejas cresceram, compre esse livro, tá? Emile Leonardo, ele tem um currículo vasto aqui, eu não vou citar tudo por causa do nosso tempo, mas depois você coloca na internet aí, mas inclusive ele foi o professor na USP, tá? Ele é um italiano, ele foi professor na USP, e é um livraço, tá? É um livraço muito bom, e ele fala um pouco sobre como a CCB e outras igrejas como a nossa, né, se desenvolveram, no que eles acreditavam, porque a CCB, ela tem o seguinte problema, ela não registra nada, ela não escreve nada, de acordo com o que eles seguem. Mas aí esse historiador aqui, ele foi nas igrejas, Vini, ele foi com estudiosos, historiadores e entrevistou alguns membros dessas igrejas, os anciãos das igrejas, e um desses anciões, ele entrevistou e ele registrou nesse livro, e eu coloquei um trechinho para os irmãos verem conosco e entenderem melhor como que eles lidam com a Bíblia. Lê para nós aí, Vini. É um trecho de uma conversa que um desses historiadores teve com um membro da CCB.
Acho que aqui não tá. Pode descer, desce mais um. Não foi aí? Não foi. Tá. Eu vou ler aqui, que eu acho que o slide que eu mandei pro Vini, ele não salvou, não tinha salvo. Mas bem assim, irmãos, olha. Aqui, ó. Bem assim. O líder, um dos líderes da CCB. Eu mesmo não li toda a Bíblia, apenas as passagens que o Espírito me deu. Mas, aí o entrevistador pergunta, mas como você prepara os sermões? Eu não preparo. Foi-nos dito para não nos preocuparmos com o que teremos a dizer. Além disso, como vou preparar se não sei se terei que dar testemunho? Nesta quarta-feira à noite, dirigirei com outro ancião a reunião do Brás. Aí a conversa continua. Ora, não sei se me será dada a oportunidade de falar. Há algum tempo, cheguei à reunião persuadido de que não teria que tomar a palavra. Mas o outro ancião também não tinha nada recebido. Nada recebido, olha. Colocando-nos de joelho, e eu orei. Senhor, é verdadeiramente de tua vontade que esse povo se retire vazio? Ouvi uma voz que me disse, você falará. Bem, Senhor, mas sobre o quê? O Salmo 10. Então, eu me levantei e disse aos irmãos, achei que não ia falar a vocês, mas foi-me ordenado falar sobre o Salmo 10. Eu não o conheço. Tomemos então a Bíblia e leiamos. Estão percebendo, meus irmãos, qual é o nível de conhecimento bíblico que eles têm? Ou a importância que eles dão à palavra de Deus? Então é por isso que ela é considerada uma seita, porque não tem a Bíblia como suficiente palavra de Deus. Precisa que a revelação do Espírito fale com o ancião deles e aí fale trechos específicos da palavra para poder confortar os irmãos ou tratar de algum assunto. Caminhando aqui, meus irmãos, no nosso tema, nós avançamos no horário, mas vamos lá, vamos tentar concluir hoje. Ponto 2 aqui do nosso estudo. A Bíblia é a revelação final e suficiente, né? É a revelação final e insuperável da palavra de Deus. Guardem isso, tá? A Bíblia é a revelação final e insuperável. O próprio Deus Pai nos orienta em Mateus 17, verso 5. Diz o que, Vini? Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A ele ouvi. Olha o que Deus Pai disse. Ouçam o meu filho. Prestem atenção em cada palavra que ele disser. Ele é meu filho amado. O próprio Jesus advertiu os seus discípulos, os seus verdadeiros discípulos. O que Jesus disse para os seus discípulos, Vini? João 8, 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha só, se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus disse, assim você será um verdadeiro discípulo de Jesus, se você realmente permanecer naquilo que ele disse, somente naquilo. Como se estivesse prevendo isso, o que o apóstolo Paulo disse, Vini? Gálatas 1, 6, 9. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou
na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, mesmo que um anjo do céu fale outra coisa que não esteja na palavra de Deus, tem que ser amaldiçoado. Não creia. Não acredite nisso. As últimas palavras da Escritura em Apocalipse 22, 18, nos deixa claro isso também. Lê para nós, Vini. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Sim, então, sem alteração do livro da palavra de Deus. Então, como está claro aqui, meus irmãos, a Bíblia amaldiçoa qualquer pessoa que presume apresentar uma nova revelação. Qualquer pessoa, Vini. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Porque a Bíblia, ela é suficiente para qualquer situação. Qualquer situação. Caminhando aqui. Conheça a palavra de Deus de maneira profunda, tá? Como que você vai refutar? Então nós já vimos como Deus revela a sua vontade, nós vimos como as seitas fazem isso na prática, nós vimos como a palavra de Deus ela é suficiente, ela diz, ela atesta de si mesma que ela é suficiente, que não precisa de outras revelações. Agora vamos responder como que você vai se prevenir disso. Primeiro, conheça a palavra de Deus de maneira profunda. A irmã Ruth fez um comentário muito legal, Vinha. Lê para nós o comentário da irmã Ruth aí. Irmã Ruth, né? Ruth Garcês. Sobre a CCB? Isso. A CCB está passando por uma crise, pois alguns líderes mais jovens querem ler e estudar a Bíblia com os membros e os anciãos não querendo deixar. Tá vendo? Então, como que você vai entender as coisas? Você tem que conhecer profundamente. E essas pessoas, né, provavelmente sejam crentes verdadeiros e eles têm a obrigação moral de sair desse lugar e ir para uma igreja séria, né, onde eles possam ler a palavra de Deus e crescer no conhecimento de Deus. Você só vai se aprofundar e conhecer isso, e conhecer os erros dessas seitas, se você conhecer a palavra de Deus. Amém. As seitas crescem, Vini, sabe por quê? Porque as pessoas são analfabetos funcionais da Bíblia. O que é um analfabeto funcional, Vini? É alguém que sabe ler, alguém que até sabe colocar, de repente, uma vírgula ali, mas não entende o que está fazendo. Isso. Não consegue... As pessoas até leem a Bíblia, mas não se aprofundam no conhecimento da palavra. Exato. Irmãos, este curso aqui é realmente para vocês se aprofundarem na palavra. A escola bíblica dominical é para se aprofundar na palavra. Leitura da palavra de Deus todos os dias, sistematicamente, para você conhecer profundamente a palavra de Deus e saber distinguir. Lembrei de uma coisa aqui, que os testemunhas de Jeová, o erro deles é que eles acabam interpretando a palavra de Deus de maneira errada. E eles têm a própria tradução da Bíblia deles. Então, quando convém, eles traduzem um texto de uma maneira. Quando não convém, eles traduzem de outra maneira. E eles têm lá a chamada torre de vigia deles, que é a revelação suprema de Deus. Deus só se revela para eles. Olha aí. Né? Sentinela, alguma coisa assim. Sentinela é o nome do local lá. Então, eles não colocam a palavra de Deus como pé de igualdade. E se você não sabe argumentar, se você não conhece a Bíblia, você vai perder um debate, uma discussão saudável, é lógico, não vai ofender ninguém. Você vai perder a conversa. Você vai se deixar ser levado por qualquer vento de doutrina. Achou aí, Vini, uma informação? Não, a irmã aqui, a Maura Machado,
Disse aqui, ó, o Charles Taze Russell fundou os Testemunhas de Jeová. Isso. E certamente ele fez isso sem seguir a palavra de Deus, tá? Exato. Outra coisa, irmãos, precisamos transmitir a verdade divina, ou seja, falem da palavra de Deus, tá? Você tem aí talvez 200, 300 pessoas que te seguem no Instagram, no Facebook. Pregue da palavra de Deus, grave lá um vídeo falando, olha, a palavra de Deus diz isso. Compartilhe a palavra de Deus, compartilhe textos bíblicos, no seu trabalho, no meio familiar, fale da palavra de Deus, pregue. O que diz lá, Vini, em Romanos 10, 17? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Isso, então, se você não falar da palavra de Deus, como que as pessoas que estão no erro, nessas seitas, elas vão conhecer? Então, se equipe da palavra de Deus, muita oração, é lógico, e pregue a palavra. Pregue a palavra. Amém. O irmão Márcio, o presbítero Márcio Custódio fez um comentário excelentíssimo aqui, muito bom. O que ele falou aí, Vini? Ele disse assim, Sentinela e o livro, né? Literatura dos Testemunhas de Jeová. Isso, sentinela lá, o símbolo é uma torre assim, que eles têm, que é uma revelação além da palavra de Deus, tá? Concluindo, meus irmãos, o nosso estudo aqui, então, você se defende da palavra de Deus, você se defende das seitas, conhecendo a palavra de Deus. Concluindo, fique atento, pois as seitas tentam equiparar outras fontes de autoridade às escrituras. Elas sempre vão fazer isso, tá? Sola a escritura, somente a escritura. Nada pode ser colocado em pé de igualdade. Por exemplo, você vem aqui do lado os livros de João Calvino. João Calvino não é inspirado, tá? Certamente, um teólogo afiado e aguçado pode ver alguns equívocos em João Calvino, né? Não que ele seja herético, não é isso, mas muitos grandes teólogos do passado que nós admiramos hoje, nós cremos que eles erraram. Exato. Né? Exato. Eu posso errar, eu posso falar algo errado e os irmãos prontamente podem, o nosso pastor sempre nos orienta, nós que estamos estudando, o nosso pastor sempre está conosco, vai por esse caminho que é melhor, fala assim que é melhor, você não foi tão feliz nessa frase. Então, nós erramos, nada pode ser colocado em pé de igualdade com a Escritura. Aquele que estuda fielmente a palavra de Deus estará poderosamente preparado para combater as seitas e heresias. Poderosamente preparado. Você quer estar poderosamente preparado? Então, leia a palavra de Deus. O que o salmista fez para não pecar contra Deus, Vini? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. De novo? Amém. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Amém, amém. Deus seja louvado, meus irmãos. Amém. Porque Ele revelou a sua palavra. Nós devemos guardar esta palavra no coração, para não pecarmos contra o nosso Deus e sempre continuar aprendendo sobre a sua vontade. Amém. Vini, para fechar aí, para fechar primeiro, né? Você que chegou até o final desse nosso estudo, para saber que você está conosco, comenta aqui, somente a Escritura. Para nós sabermos que você chegou ao final do nosso estudo. Somente a Escritura. Vini, concluindo aí nosso estudo, quer fazer algum comentário aí, legal? Se não, leia aí o pessoal que comentou alguma coisa interessante. A Carla da Silva colocou uma coisa legal aqui, né? Uhum. Citando Oséias 4:6, que ela disse assim, né? O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta o conhecimento, pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu os rejeitarei para que não sejam mais sacerdotes. E Olha, continua. nossa, até arrepiei, cara. Viu só? Muito bom, irmã Carla, muito bom. O meu perece, povo... o povo perece porque
a liderança não conhece a Escritura. Amém, amém. O povo perece por falta de conhecimento. Irmãos, muito bom, irmã. Muito bom o versículo Muito de bom. fechamento aqui. Mais alguém, Vini, fez um comentário aí? A irmã Luciana, né, ela só colocou aqui que quando ela estava em uma seita, né, ela ficou 30 anos lá e nunca leu um livro inteiro da Bíblia, né? Olha só, rapaz. Tamanha essa arrogância daqueles líderes, né, Uhum. que eles incentivam as pessoas a não ler. Meus irmãos, então vocês estão sendo equipados, irmãos, com bom conteúdo. Compartilhem esse conteúdo, tá? Não esquece de deixar o seu like aqui, tá? Para que mais pessoas sejam alcançadas, para que o YouTube veja esse é um conteúdo bom e as pessoas sejam alcançadas por esse vídeo. O YouTube recomende esse vídeo para outras pessoas, tá? Amém. Compartilhe depois, né? O link, onde você puder, e tenho certeza que Deus usará a sua vida. Amém. Amém? Vamos orar, Vini, encerrando? Orar. No início você orou, né? Sim. Então eu vou orar, Ora aí encerrando pra aqui. nós. Mais uma vez agradecer ao nosso editor, presbítero Gabriel Tomé, né, que está nos auxiliando. Deus abençoe muito sua vida e te recompense muito. Oremos. Santíssimo Deus, o Senhor é maravilhoso, ó Pai, porque revelou a Tua palavra. Ó Deus, nos perdoa por desprezarmos a Tua revelação e a Tua vontade. Deus, aqueles que estão ouvindo, assistindo este estudo, que porventura estão em uma seita, dê coragem a eles para saírem. Dê, ó Deus, ousadia, Amém, Senhor. que eles leiam a palavra de Deus, ilumina essas pessoas e tira elas deste meio. Ajude as tuas igrejas sérias espalhadas pelo mundo que acolham essas pessoas. Sim, Senhor. E que este vídeo, ó Pai, que esta aula seja um canal de bênção para a vida de muitas vidas, muitas pessoas. E também, ó Deus, o Senhor nos dispense em paz no dia de hoje, nos dê um bom descanso. Amém. E recompense ricamente aqueles que estão conosco, ó Deus. Amém, Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Amém.